Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. No episódio de hoje eu quero trazer algo especial. Eu quero falar de alguns termos que eles são comuns em críticas de filmes, sejam elas escritas ou em vídeo, ou até mesmo na conversa casual de algumas pessoas como eu. Às vezes eu solto eles conversando normal com as pessoas. Eu vou falar aqui de 4 conceitos que, na verdade, são ferramentas narrativas para se ajudar a construir uma história. Boa parte da minha pesquisa foi feita no site TV Tropes, que é uma ótima base de dados sobre tropos ou clichês narrativos. E olha, tem centenas deles. Um tropo, clichê, muleta narrativa é nada mais que uma ferramenta, e o seu uso não é considerado algo necessariamente ruim. Todo mundo usa alguma coisa. O que deixa um filme, ou série, ou livro bom ou ruim é a maneira que essa ferramenta é utilizada. Vou começar aqui com um conceito mais simples que eu acredito que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é a famosa quebra da quarta parede. Esse conceito não é nem um pouco novo, rolava muito no teatro grego e nas peças de Shakespeare, mas ele voltou na boca do povo pela popularização de Fleabag e Deadpool. De maneira simples, essa quebra acontece quando um personagem olha diretamente para a câmera ou interage com o espectador de alguma forma. Deixa eu elaborar um pouquinho. Em qualquer obra de ficção, os personagens eles não têm ciências de que são personagens em uma história de ficção, certo? A quebra da quarta parede acontece quando eles demonstram saber que aquilo tudo é uma ficção, seja interagindo com a audiência, com o autor, diretor, equipe de filmagem, ou mesmo através de diálogos que mostrem que eles estão cientes dessa situação toda de ficção. Eu já vou dar exemplos para vocês entenderem melhor. O nome ele veio do teatro tradicional, onde existem 3 paredes, né? O fundo do palco e as laterais. A quarta parede é uma parede invisível e é o que separa o palco da plateia, separando a ficção da vida real. Por isso que ela é quebrada, por assim dizer. Ela é muito usada para fins cômicos, afinal, adiciona ao absurdo de alguns estilos de comédia, mas esse não é o único uso dela. Em filmes como Lobo de Wall Street e A Grande Aposta, os personagens eles quebram a quarta parede para falar com a plateia, dar o contexto dos conceitos financeiros complicados e tentar convencer o público que eles estavam certos o tempo todo. Isso é notavelmente usado por personagens de caráter duvidoso, como também rolava muito em House of Cards e também Dom Casmurro, pra gente ter um exemplo na literatura. Alguns filmes eles começam com a quebra, tipo um narrador introduzindo a história, como em Mary Poppins, por exemplo. O livro História Sem Fim é uma loucura, porque é uma história dentro da outra e, eventualmente, elas criam consciência que são a ficção e conversam com o leitor. É doido. Eu queria reler esse livro, porque ele me impactou demais quando eu tinha uns 17 anos. O filme dos anos 80 é uma aventura legal que marcou uma geração, não me marcou, mas eu sei que tem pessoas que consideram esse filme muito importante, mas a vibe é completamente diferente do livro, gente, vocês não têm ideia. Para dar alguns exemplos de quebra de quarta parede em filmes mais antigos, de cabeça agora eu tô lembrando 2, né? Que são São Paulo, Sociedade Anônima, um filme nacional de 1965, onde o protagonista usa a quebra para justificar os seus atos duvidosos. E também tem Orlando, de 1992, um filme inglês, que usa para adicionar um tom mais leve num filme que é um pouco mais demorado e contemplativo. Além, é claro, de todos os filmes do Monty Python, do Mel Brooks e dos Muppets, que quebra a quarta parede o tempo todo para adicionar ao absurdo daquela comédia e daquele estilo em específico. Em Monty Python e o Cálice Sagrado, que é a maior comédia de todos os tempos, ninguém olha diretamente para a câmera, mas eles fazem piada o tempo todo, como, por exemplo, quando eles chegam em Camelot e o Terry Gilliam fala que é uma maquete, aí eles dão as costas e vão embora, ou no final, quando a polícia chega e prende todo mundo. É um absurdo esse filme, gente, é muito bom, assistam. Eu acho que tá na Netflix. Pra fechar esse tópico, mesmo que você não tenha consumido nenhum desses exemplos que eu dei, que foram vários,
Você com certeza já leu alguma coisa da Turma da Mônica. E lá tem quebra da quarta parede direto, com os personagens ganhando consciência que são personagens, interagindo com o público, interagindo com o desenhista, sendo apagados, pedindo para serem redesenhados, pedindo dedos nos pés e por aí vai. Continuando com o nosso tema, agora os termos vão ser todos em inglês. Eles meio que têm tradução, mas a galera, e eu às vezes me incluo nisso, costuma usar mais os originais. Começando com o MacGuffin. O MacGuffin é um objeto que serve para dar o pontapé inicial da história e fazer ela andar, mas ela não tem nenhum outro uso além desse. Geralmente é um tesouro a ser descoberto, um artefato, algo raro que tá todo mundo procurando, mas a gente nunca vê ele de fato em uso. Afinal, o valor que ele tem é apenas simbólico, salvo algumas raras exceções. O termo ele foi popularizado pelo Hitchcock e ele acredita ser o roteirista Angus MacPhail pela criação. Mas o conceito em si é muito mais antigo. As histórias acabam girando em torno desses itens dos MacGuffins, mas o que importa no final é a jornada e não o destino em si. Eu acho que esse é um contexto bem simples e vocês provavelmente já devem estar pensando em vários exemplos. Praticamente todo filme de aventura tem um, seja a Arca da Aliança do Indiana Jones ou a Declaração da Independência da Lenda do Tesouro Perdido. Ah, ok, esses itens são todos importantes na história, mas você já viu eles sendo úteis, eles sendo usados, Indiana Jones fazendo alguma coisa com a Arca da Aliança, a não ser buscar por ela? Isso é a definição de MacGuffin. É uma coisa que as pessoas falam que são importantes, você entende que aquilo é importante, mas a gente nunca vê ele sendo importante, por assim dizer. Vamos por um exemplo que eu acredito que todo mundo já viu o filme ou leu o livro, que é Harry Potter e a Pedra Filosofal. A Pedra Filosofal é o título do livro, mas ela só vai aparecer lá na metade final dele. Todo mundo fica falando como essa pedra é importante, ela é poderosa e perigosa se ela cair nas mãos erradas. Todo o terceiro ato do filme é a missão em busca dela, que é relativamente perigosa para as crianças e culmina no clímax da história. E depois que ela é recuperada, o Harry usa ela? Não, aliás, ninguém sabe o que aconteceu com ela direito, né? Missão cumprida, bora pro outro ano letivo, a Pedra Filosofal é um MacGuffin. Tem algumas subdivisões, por assim dizer, dessa ferramenta narrativa, que é o MacGuffin quebrado, que acontece bem na hora que a pessoa chega no objeto ou que vai, de fato, precisar dele e ele acaba quebrando. E também tem o MacGuffin falso, que acontece quando tá todo mundo atrás de algo e, no fim, o alvo era outra coisa. Ou ainda quando a missão não é para conquistar um objeto, mas sim para adquirir alguma característica que vai te ajudar na sua missão. Como em Valente, por exemplo, acontece a maldição lá com a mãe dela e tem uns versinhos explicando como quebrar essa maldição. E a Merida acha que tem a ver com a tapeçaria que ela tá fazendo, um objeto físico, que seria o MacGuffin da história. Mas, na verdade, o tempo todo, o que precisava ser remendado era a relação dela com a mãe dela, ou seja, algo subjetivo e sentimental. Um exemplo menos clichê de um MacGuffin num filme que não é uma grande jornada do herói é O Coração do Oceano no Titanic. A expedição foi feita para encontrar o colar, daí todo o filme se desenrola. O colar vai aparecer timidamente em muitas cenas principais, mas ele não é o foco, e no final ele é descartado. O próximo termo desse episódio é red herring, ou em uma tradução literal, arenque vermelho. Arenque é um peixe, e o nome em inglês é o mesmo de uma marca de roupas que antigamente era famosa por serem básicas e baratas, mas que hoje já se perdeu no personagem. Eu não vou fazer propaganda de graça, olha, o jeito que é escrito é a mesma coisa, e o logo é um peixe também, porque arenque é um peixe. Pensando agora, né, é um nome um pouco inusitado para uma marca de roupa, mas enfim, né, quem sou eu para julgar isso? Voltando aqui, um arenque vermelho é uma pista falsa que é usada para distrair o espectador e para a investigação ficar mais interessante quando é uma história de investigação. Aliás, toda série policial tem disso. Vamos supor que uma pessoa casada morreu de maneira matada. O primeiro suspeito é claro que vai ser o marido ou a esposa do falecido.
Sempre é, né, gente? E daí, essa pessoa não deu um álibi sólido e cai numa bola de neve de mentiras. E aí, fica muito suspeito, né? Porém, vão investigar e descobrem que o álibi é falso porque essa pessoa, na verdade, estava tendo um caso extraconjugal e não queria revelar isso de primeiro. E pronto, isso foi metade do filme, a gente achando que uma pessoa era responsável, na verdade ela era inocente e as pistas estavam todas erradas. E pode ser o reverso também. Aquela pessoa que tinha a maior cara de inocente e no final é a culpada de tudo. É incrível como essas fórmulas se repetem à exaustão no gênero de investigação policial, mas também existem amostras muito mais sutis dessa ferramenta narrativa. Em Frozen, por exemplo, tem um arenque vermelho dentro de outro arenque vermelho no plot twist final. Eu acho que nessa altura do campeonato eu não preciso mais me preocupar com o spoiler de Frozen, né? Vamos lá, todo mundo já conhece a história. Quando a Anna tá congelando, dizem, né, não sei de onde que tirou essa informação, que só um ato de amor verdadeiro pode salvá-la. Então, todo mundo corre atrás do Hans, que é pra ser o amor da vida dela, né? Eles cantam toda uma música sobre isso. Além dele se revelar o vilão nessa parte, né, tem todo esse plot twist, o pessoal percebe que essa foi uma pista falsa, entre aspas, porque, na verdade, a Anna ama o Kristoff que seria o amor verdadeiro dela. Mas aí ele chega e nada acontece. Não é isso que vai salvar a Anna. E no final de tudo, o ato de amor verdadeiro que acaba revertendo o feitiço é a Elsa, né, a irmã da Anna, salvando ela do ataque do Hans. Frozen foi um filme que saturou muito, porém, eu amo muito a história dele. Eu adoro filmes de histórias de amor fraternal, sabe? E eu acho que é muito importante ter esse tipo de história para as crianças, porque eu posso ficar horas falando de como os filmes de princesa moldaram várias gerações de mulheres para serem... Enfim, não vou ficar falando disso aqui agora, porque não é o momento, mas vocês me entenderam, né? Toda vez que a nossa expectativa é quebrada de maneira proposital pelo realizador, também pode ser considerado um arenque vermelho. Por exemplo, na primeira cena do Batman de 1989, começa já com um menino e seus pais entrando numa rua escura e sendo abordados por bandidos. A gente conhece a história do Batman, a gente imagina como isso vai terminar. Só que aí aparece o Batman e salva a família, e a gente vai pra próxima cena. A gente foi enganado, o filme seguiu, e isso nunca mais é citado novamente. Foi algo pra piscar, assim, pros fãs, e falando, haha, vocês achavam que a gente ia começar daí? A gente não começou daí. Sem falar que é um início muito forte pra um filme muito bom. Um pouco cafona, mas bom. Também pode acontecer de algum diretor brincar com uma característica marcante de algum ator, como, por exemplo, os fatos do Xambin sempre morrerem, ou o Mark Strong só interpretar vilões, e brincar que isso vai acontecer, ele ser um personagem todo meio misterioso, e no final ele é do bem. Kingsman faz isso. Spoilers. Existem muitas camadas de pistas falsas para fazer todos nós de trouxas, e existem as que é feita de maneira melhor, de maneira pior, num contexto de suspense, num contexto de comédia, de desafiar expectativas, as possibilidades são infinitas. Para finalizar o programa, eu vou com um termo que provavelmente é um dos mais utilizados, que é o foreshadowing. Eu tento evitar usar ele aqui nos meus episódios, mas é muito difícil encontrar uma palavra simples para definir ele em português e manter uma estética agradável das frases. Mas o contexto, vocês vão pegar, não é nada muito difícil. Foreshadow é um prenúncio de algo que vai acontecer. Ele pode ser feito de muitas maneiras mesmo. O mais comum é ir jogando umas informações soltas ao longo da história que no final vão se revelar úteis. Mas existem vários níveis de sutilezas para isso, e depende do quanto você está prestando atenção, ou mesmo sobre onde olhar para você conseguir entender. Tem alguns foreshadow que te guiam pelo filme e te mostram onde você tem que olhar e prestar atenção, como, por exemplo, o foco exagerado nos sapatos da Scarlett Johansson em Jojo Rabbit. Quem viu o filme sabe como isso é importante. Tem o foreshadow que parece mais uma profecia, como, por exemplo, no primeiro episódio de Game of Thrones, quando os Starks encontram um lobo e um cervo que lutaram até se matarem.
Pra quem não tá familiarizado com o universo da série, lá as famílias têm animais como símbolo. E digamos que as famílias que têm o símbolo de um lobo e de um cervo não se deram muito bem na história. Quer dizer, todo mundo sofreu em Game of Thrones, inclusive o telespectador, né? Tem também uns filmes com um plot twist que deixa a gente de boca aberta, que a gente não sabe de onde veio, mas que usa muito o foreshadow pra mostrar que isso não veio do nada. Assistir muito desses filmes já sabendo qual vai ser a mudança lá no final é tão interessante quanto assistir no escuro, porque a gente vai prestando atenção nas dicas que o filme vai deixando e fica óbvio. Quando a gente já sabe como ele vai acabar, tem coisa que fica muito óbvia, mas que a gente assistiu e não reparou. Então, são duas experiências muito interessantes, que eu, aliás, recomendo. Clube da Luta vira outro filme quando você já sabe do final, sabe? Eu tenho todo um episódio aqui sobre isso. Tem uns foreshadow mais bobinho, que geralmente é em filme de aventura, de no começo do filme ele ganhar um item de alguém, e no final aquele item ser a grande chave pro problema que ninguém sabia. Ou de no começo ter uma exposição que parece meio boba, e no final aquilo vai fazer sentido no grande esquema das coisas. E também tem Mad Max, o Estrada da Fúria, que toda vez que foca numa das caveiras que ornamentam o caminhãozão da morte lá, a cena seguinte vai ser de alguém morrendo. Então, existem muitas camadas e muitas técnicas para essa ferramenta ser trabalhada de maneira mais e menos sutis para contar uma história e causar uma experiência diferente em cada pessoa que assiste. Bom, gente, espero que tenham gostado desse episódio, que ele tenha sido didático, que vocês tenham aprendido algo novo ou que só tenham passado um tempo gostoso aqui comigo. E sigam a gente no nosso Instagram, @filme.da.semana. Vocês podem mandar críticas, dúvidas, sugestões, qualquer tipo de feedback para nosso e-mail, que é podcastfilmedasemana@gmail.com, que também é uma chave Pix, caso alguém queira fazer alguma contribuição aí com o nosso trabalho, que por enquanto não estamos ganhando nada fazendo conteúdo, enfim. E até semana que vem. Tchau, tchau.